Mas é difícil porque conflitos geracionais sempre vão existir, sempre existiu, é uma coisa que vai continuar acontecendo e eu acho que cabe a nós sabermos lidar da melhor forma possível, porque sempre vai ter uma pessoa mais velha querendo falar como fazer e sempre vai ter uma pessoa mais nova querendo dizer, não, eu sei o que eu tô fazendo. Então, é muito importante que a gente tenha habilidades sociais, na verdade, para lidar da melhor forma possível em relação a isso. Estamos constantemente nos movendo, nos comunicando, aprendendo, interagindo, cada um com a sua maneira. Aprendemos a sobreviver no mundo de maneiras diferentes um dos outros. Somos influenciados por aqueles ao nosso redor, pelo lugar em que estamos e principalmente pelo momento histórico em que vivemos. Podemos dividir a história da humanidade em várias gerações, das mais velhas para as mais novas. E esse termo, gerações, nada mais é do que a definição de um grupo de pessoas que nasceram na mesma época, influenciadas por um mesmo contexto histórico. Como essas diferentes gerações se relacionam? Quais seus desafios? Como consomem o mundo ao seu redor? Vamos atrás de algumas respostas para essas perguntas. Natália tem 26 anos, formada em RH pela Faculdade Anhanguera, é casada, mãe de 2 filhos e vive com o marido e os filhos na Zona Sul de São Paulo. Ela diz que, em questão de idade, não encontra problema em se relacionar com os mais velhos e os mais novos. Eu me relaciono com todos os tipos de idade, tanto criança quanto da minha idade, um pouco mais velho, ou até mesmo os idosos. Porque você chega num posto de saúde com a criança, você já faz amizade com a senhora que está ali, entendeu? Então, você começa a conversar com aquela senhora, inclusive referente aos assuntos do dia a dia. Pessoas que têm um preconceito quanto a isso, mas eu não tenho. Eu converso com todo mundo tranquilamente, de qualquer tipo de assunto, seja ele qual for. Tento sempre entender o lado da outra pessoa, sendo mais velha. Tento brincar quando é uma criança ou uma pessoa mais nova. Mas é isso. Não tenho problema, não. Bruno Martins é formado em TI e tem 27 anos. Ele conta um pouco sobre como prefere se relacionar com as pessoas ao seu redor. Sou mais do cara a cara. Eu gosto muito do... Eu tenho um perfil muito comunicador, assim, né? Então, eu gosto de estar entre pessoas, eu gosto de conversar com gente, eu gosto da energia ali do lugar, sabe? Então, eu gosto dessa sinergia com pessoas, né? É claro que pelo celular também é muito bom, mas eu prefiro muito o cara a cara. Prefiro... Até celular mesmo, eu tendo a mandar mais áudios do que texto. Às vezes eu acabo mandando mais texto, pela pessoa ali acaba não conseguindo responder tanto e tal, mas por áudio no caso, né? Mas eu prefiro muito áudio. Se eu puder mandar áudio, é áudio. Mas respondendo sua pergunta de forma direta, é pessoalmente, cara a cara. Sou muito mais sinestésico, eu preciso do cara a cara. Verônica Capozia é psicóloga formada pela Faculdade Metodista de São Bernardo do Campo. Ela conta que essa diferença de repertório entre pessoas com diferentes idades é bem visível nos pacientes que atende. Eu atendo pacientes dos 18 aos 60, 65 anos, então tem muita diferença de idade entre eles. E a gente tem passado por mudanças muito radicais em relação a várias coisas, principalmente uma pandemia. Então tem muitas consequências acontecendo, principalmente nas gerações mais novas. E é muito diferente o jeito que uma pessoa de 18 anos pensa para uma pessoa de 30, para uma pessoa de 35, para uma pessoa de 40, para uma pessoa de 45. É muito diferente, assim, não dá pra falar que dos 18 para 65 anos é um gap gigantesco. Ele é gigantesco de geração para geração pequenininhas. É super notável, é quase palpável, na verdade, porque vai desde do jeito que a pessoa se veste, pro jeito que ela senta, pro jeito que ela conversa, tudo. Professor Derito, da Universidade Paulista da Vergueiro, também nos contou um pouco sobre o seu ponto de vista em relação às mudanças mais notáveis entre as pessoas ao longo dos anos. À medida que vai tendo uma evolução dentro da tecnologia, as pessoas vão evoluindo. Eu fui de uma geração que, por exemplo, quando eu fiz a parte de engenharia, não existia máquina de calcular. Para você, uma coisa tão simples.
outra geração, que veio a posterior à minha, já começaram a aparecer isso daí, começou a aparecer o computador, coisa desse tipo. Então as gerações elas vão evoluindo de acordo com a mudança do ambiente, dessas coisas da influência da evolução da tecnologia. Isso interfere desde da criança mesmo, na adolescência, e isso então vai fazendo perfis diferentes. A tecnologia é um ponto crucial para explicar toda a evolução humana. Somos movidos à tecnologia, pela tecnologia, e nós criamos novas tecnologias o tempo inteiro. À medida que elas evoluem, nós também mudamos e incorporamos nossas vidas a ela. Mas a minha geração, eu tenho 25 anos, eu lembro da minha infância, dela não ser rodeada ainda de celulares e tudo mais, não tinha. O WhatsApp, ele foi criado, eu tava com 13, 14 anos, agora as crianças já entram com o WhatsApp, assim, nasceu já tá no WhatsApp, na verdade, porque a família, nasceu, a família tá filmando e mandando pra todo mundo na mesma hora. Então, tem essa questão da tecnologia, ela tá muito influente em tudo isso também. É muito. A tecnologia, ela acabou influenciando tudo, né? Não tem jeito. Eu acho que tudo hoje em dia gira em torno da internet, da tecnologia. Eu estava até pensando esses dias. Não sei como não pensaram em fazer um Pix ou um QR Code para entrar nas catracas do metrô, no ônibus. Porque aqui no meu bairro, por exemplo, é muito difícil carregar bilhete único para São Paulo. Aqui é mais Diadema. Aí eu fico, tá, se eu não tenho cédula, né? Se eu não tenho dinheiro físico, não tenho crédito no bilhete, como que eu faço para pegar um ônibus? Porque ninguém dá carona, já tá até escrito no ônibus. Então, assim, é muito importante, é fundamental hoje a internet. Acho que eu não viveria sem a internet mais. E, como eu falei, tudo gira em torno disso. É Pix, é tudo mais facilitado hoje em dia, né? Vamos dizer assim. Um ponto crucial para a evolução humana, junto da tecnologia, está em como as pessoas se comunicam e como se informam ao longo dos anos. De acordo com uma pesquisa da Comscore, uma consultoria americana de análise de mídia, o Brasil é o país onde mais se consome notícia online em toda a América Latina. De acordo com a pesquisa, a maioria dos brasileiros usam o celular para se manter informado. Na verdade, eu sempre criticava a minha mãe por assistir jornal 7 horas da manhã. Mas eu me tornei a pessoa que eu mais temia, a que assiste jornal. Só que com o filho, hoje em dia fica meio difícil de juntar, né, meus gostos. Então, eu acabo recorrendo ao celular, como eu falei, né? Aí eu sigo as páginas do G1, CNN, enfim. E aí eu me intero do jornal. Eu, na minha idade, eu acho que realmente eu sou totalmente atualizado. Sou em todas as linhas de ações. Eu procuro tudo que é novidade, tudo que aparece, coisas modernas que às vezes eu falo e as pessoas, nanotécnica, que é uma tecnologia do futuro, né? As cirurgias e tudo isso daí vai ser através da nanotécnica, coisas ambientais, os recursos, tudo isso eu procuro estar bem antenado. Eu pesquiso, olho, faço a minha conotação, escrevo. E jornal virtual eu vejo das notícias mais importantes, não no sentido dessas coisas que falam da vida alheia, isso daí não me interessa. Sim. Me interessa são coisas do que estão fazendo em tecnologia, em relacionamento, em evolução do ser humano, tratamento, essas coisas sim eu leio. Fora isso daí não me interessa mesmo, eu deleto e eu não vejo, mas hoje em dia não dá, eu não consigo ver muita televisão pela própria atividade profissional, mas a gente vai através do celular que a gente então acompanha certas coisas, né? O mundo mudou e continuará mudando, assim como as pessoas. A humanidade se adapta e se transforma à medida que evolui. Nosso modo de viver mudou, nossa maneira de enxergar o mundo mudou e o jeito que nos comunicamos principalmente. Podemos ver ao longo do documentário que, por mais que sejamos diferentes entre nós, temos sempre que estar em contato com o outro.